Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu vou fazer um vídeo extra, porque eu tô preparando alguns outros vídeos que são um pouquinho mais complexos, onde eu quero falar de física, astronomia. Então eu tô trabalhando no roteiro para poder fazer um vídeo bem bacana para vocês. Mas enquanto isso surgiu uma notícia que é exatamente de inteligência artificial, é da área que eu trabalho e eu acho interessante poder utilizar isso para comentar um pouco dessas consequências do uso de inteligência artificial que tem aparecido. Então é uma reportagem que surgiu no Telegraph. Telegraph é um jornal britânico e eu vou ler aqui alguns pedacinhos para vocês, colocando aqui na tela também. Então eles estão falando que inteligência artificial é utilizada pela primeira vez em entrevistas de trabalho no Reino Unido para encontrar os melhores aplicantes. Eu vou fazer a tradução aqui simultânea, então vamos ver o que acontece. A inteligência artificial e a tecnologia de expressão facial estão sendo usadas pela primeira vez no Reino Unido para identificar os melhores candidatos. A Unilever, então, uma empresa gigante, é uma empresa de produtos de consumo, está utilizando essa empresa de AI para analisar a linguagem, o tom de voz, né? As expressões faciais dos candidatos quando eles estão sendo perguntados um conjunto de questões idênticas quando eles estão sendo filmados pelo celular ou pelo computador. O algoritmo, então, seleciona os melhores aplicantes, fazendo uma performance do vídeo contra 25 mil peças de reação facial e voz e tom de voz, comparando com entrevistas anteriores de candidatos que foram aprovados ou não. Eles continuam falando aqui um pouco mais sobre a reportagem, mas a ideia é essa. Então é uma empresa que está sendo utilizada por gigantes, como a Unilever, que está desenvolvendo um sistema que permite gravar o que as pessoas, como elas reagem numa entrevista, para poder fazer a decisão. Acho que tem várias coisas que eu posso comentar aqui com vocês e até ajudar isso a explicar como é que a inteligência artificial funciona e como esse tipo de coisa você está abusando do que pode ser feito e você está levando a repetir determinados vieses que existem nos sistemas. Você só está propagando o viés. A começar, como eu meio que acabei de dizer já, mas para deixar bastante claro, eu acho essa ideia não só estúpida, mas perigosa. A pessoa, quando faz isso, ela está, no final das contas, não prestando atenção de como um sistema de inteligência artificial funciona. Qualquer sistema de inteligência artificial, qualquer um, todos eles funcionam da mesma maneira. Eles olham dados passados para poder fazer previsão futura. Você pode utilizar os dados de maneira diferente, você pode utilizar de maneira supervisionada, não supervisionada, semi-supervisionada, existem diversas técnicas que você pode utilizar, mas todos eles você está utilizando um monte de informação passada para poder fazer uma previsão futura. É isso que a gente chama na área de treinar. O que você está fazendo é pegar aquele seu modelo, que é um bando de equações matemáticas, e você está treinando, ou seja, você está escolhendo os parâmetros daquele modelo de acordo com os dados que você viu no passado, e com isso você consegue fazer previsões, você consegue aprender determinadas correlações dentro daqueles dados e fazer medições para o futuro do que aconteceria. Então isso começa já a dizer qual que é o primeiro resultado que você tem. Se você pega dados que são enviesados, ou seja, que eles não representam bem a realidade, o seu modelo vai aprender coisas que não são aquilo que os dados realmente representam. Então vamos falar o seguinte: se você está somente tentando fazer previsões sobre um determinado grupo de pessoas que mora em uma determinada cidade e você vai tentar utilizar aquilo em outra cidade de outro país, o resultado pode ser muito diferente e pode não ser bom, o resultado que vai fazer boas previsões, porque as características daquele país vão ser muito diferentes. Então você pode ter, você faz dados do tipo de consumo de pessoas no Brasil, por causa da violência, o tipo de consumo, a maneira que você utiliza os produtos é bem diferente do que você utiliza na Europa, por exemplo. Então isso faz com que o tipo de dado que você faz, que você pega, ele muito determina qual que é o tipo de informação que você pode utilizar. Esse tipo de sistema, como eu falei lá na reportagem, ele está olhando entrevistas passadas para fazer previsões futuras. Ele está utilizando então as entrevistas que foram feitas no passado para poder dizer quais candidatos eles acham que vão se sair bem nas entrevistas ou no emprego. Mas as pessoas que aplicam para um trabalho, eles dependem de condições socioeconômicas que tem agora. Então você vai chegar assim, uma pessoa
que seja... você está entrevistando no Reino Unido. Uma pessoa que seja um estrangeiro. Então, lá, normalmente esse sistema foi treinado no Reino Unido e você tem certas reações que são características de britânicos, por exemplo. A maneira que eles reagem a determinadas perguntas, a maneira que eles usam determinados tipos de expressões coloquiais. Isso tudo vai determinar para aquele tipo de candidato. Um estrangeiro, como eu, que não moro no Brasil e vou falar inglês, meu inglês ele não é o mesmo desse tipo de pessoa. Meu tipo de expressões que eu uso, o tipo da maneira que eu coloco meu tom de voz é um pouco diferente. Então, como esse modelo foi treinado basicamente em um monte de pessoas que têm essas características, porque eles são treinados no grupo maior, né? Porque a maior parte do grupo são os nativos. Se você é uma pessoa de fora, as suas características vão ser consideradas características diferentes. Então, você vai ter um pouco peso naquela identificação. Então, a pessoa que fizer isso, ela naturalmente vai estar em desvantagem. Então, ao se fazer esse tipo de medida, que o sistema, primeiramente, ele vai estar tentando aprender, ele vai estar aprendendo em cima de todos os tipos de viés que existem naquela população. Se vão ser mais as pessoas de determinada classe social, as pessoas de determinada tipo de gênero, pessoas de determinado que vieram de determinada escola, e essas pessoas que hoje em dia já teoricamente são maioria, essas pessoas que hoje em dia acabam sendo contratadas, elas vão estimular que as pessoas futuras que vão ser contratadas vão ser do mesmo estilo. Se hoje em dia você tem um sistema que acaba permitindo que mais homens, jovens acabem sendo contratados, no futuro essas pessoas com esse sistema vão ser as mesmas, vão continuar sendo contratadas, porque o sistema vai aprender o viés que está no sistema atual. Isso é uma coisa muito importante quando você faz data science, inteligência artificial. Você tem que tentar olhar o seu modelo e tentar entender se você não está introduzindo esses aprendizados espúrios em relação dentro do seu sistema, que vão acabar criando relações que não são verdadeiras. Eu já volto a falar disso já. Uma segunda coisa, e isso foge um pouco da inteligência artificial, é que a gente sabe que times diversos, isso quem trabalha em empresa de tecnologia sabe, quanto mais diverso o time, ou seja, quanto mais pessoas com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, melhor o seu produto vai ser. Porque pessoas diferentes vão ter percepções diferentes sobre o produto, vão ter utilizações diferentes, e com isso cada uma delas vai entender diferenças de como se usa e vai fazer ele ficar melhor ao trazer essas condições para dentro do seu sistema. Então, ao se contratar um monte de pessoas iguais, que vão estar respondendo como se comporta naquele sistema, você acaba diminuindo a diversidade do seu time, que para essa empresa isso é pior. A gente tem todo um esforço gigante, acho que todas as grandes empresas de tecnologia, em trazer pessoas diversas para o seu time, porque isso acaba fazendo que o seu produto fique mais forte. Esse problema que eu acabei de falar, de você aprender dados que aprendem com relações espúrias, ele aparece em diversas potenciais aplicações do machine learning. A gente tem ouvido falar muito de cidades ou países que querem utilizar sistemas de machine learning para poder fazer previsões sobre qual que é a pena de uma pessoa, quanto tempo ela deve ficar na cadeia e coisas assim. O problema é que esses dados, esses modelos foram aprendidos com dados do passado. E a gente acaba sabendo que por questões históricas, questões econômicas e políticas, não vem muito ao caso, existe um grupo de pessoas que acaba sendo presa mais. Nos Estados Unidos, os negros são presos uma proporção muito maior do que a população branca, por exemplo. Então, isso acaba gerando com que esse sistema, quando ele pegar uma pessoa negra, que vai ter um nome característico de uma pessoa negra, ele acaba dando penas mais severas para esse tipo de pessoa. O que mostra que o sistema de inteligência artificial ele acaba tendo um preconceito embutido por causa do tipo de dado que foi criado. E mesmo se eu tirar o nome da pessoa, por exemplo, ao saber onde ela mora, qual que é o tipo de profissão que ela tinha, todas essas coisas são características que permitem fazer esse tipo de previsão, esse tipo de prever qual que é a probabilidade da pessoa fazer parte daquele grupo, sem que você diga que ele faça parte. O sistema acaba tendo aquele preconceito ali embutido nele. Então aqui eu falei de machine learning, falei um pouco de como funciona, falei um pouco também dos problemas econômicos e como isso não funciona na prática de recrutamento, e também acho que vale a pena falar um pouco de qual que é a biologia ou a psicologia em cima disso. Esse tipo de coisa de tentar medir características das pessoas já foi meio que tentado no passado, era uma coisa chamada
frenologia. Isso foi utilizado muito para poder desenvolver determinado tipo de preconceitos contra determinados grupos também. Então as pessoas mediam o tamanho da cabeça, qual era o formato da cabeça, o formato do nariz, o formato da boca, e com isso eles faziam previsões, se a pessoa era mais inteligente, qual a probabilidade de cometer crimes e de ter problemas mentais e coisas assim. E isso é uma coisa que... E foi muito utilizado isso até com preceitos... Vamos falar... nazistas foram utilizados para poder justificar que determinados povos eram inferiores. E isso é algo que a gente já sabe, a psicologia provou que isso é falso. As características físicas que você tem não tem nenhuma relação com características de inteligência, comportamento, qual que é a sua personalidade. Não existe correlação entre essas duas coisas. Então, ao tentar se medir esse tipo de coisa, no fundo o que eles estão fazendo é criando uma frenologia com um tipo novo de visualização, um tipo novo de que ela parece ser, mas no fundo ela está tentando medir características físicas para poder fazer uma previsão de como a pessoa se comportaria. Isso não funciona. Então é muito importante, assim, para quem está lendo agora, para quem está entrando nessa área de data science, machine learning, entender os limites do seu modelo, entender qual que é o limite de coisa que você pode fazer, porque senão você tem o risco de acabar fazendo coisas que vão só reproduzir um comportamento enviesado que veio do passado e que não é qualquer coisa que você mede que pode te fazer uma relação, que pode dar uma relação futura. Você pode estar só medindo com relações espúrias ou, como a gente fala, medindo ruído, e esse ruído vai te estar fazendo algumas relações que vão te dar alguns resultados que não correspondem bem à realidade. E no final das contas, isso acaba gerando um sistema pior do que o outro. Se você faz um sistema sem essas características intrínsecas, você força ele a não ter esse tipo de viés, você acaba gerando um sistema muito mais robusto que funciona muito melhor. Isso é uma coisa que, quando eu finalmente começar a minha série de Data Science, eu vou falar mais para vocês, que tem várias coisas interessantes, overfitting, regularização e várias técnicas que tem para se evitar esse tipo de coisa e conseguir explicar como isso funciona. Tá bom? Então, fechando aqui, não funciona essa ideia. É uma ideia perigosa e eu tenho certeza que as empresas que vão fazer vão se arrepender muito das consequências que isso vão ter no tipo de candidatos que eles selecionam. Tá bom? Então, ficamos por aqui e falou!